Olá, meus queridos, estamos aqui mais uma vez para poder dar sequência aqui ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje é domingo, né? Hoje é 26 de outubro de 2025, domingo abençoado. Ontem tivemos um culto abençoado por Deus ali na nossa igreja, né? O chamado culto rosa, onde uma mensagem muito bem ministrada, louvores lindos, né? E submensagens, onde foi um culto, podemos dizer, completo, aquilo que nós nem imaginávamos, né? Vamos lá? Hoje, o tema de hoje é valorize a Deus. Valorize a Deus. O texto está em Mateus capítulo 6, verso 19 a 24. Vamos ler nossa história? Rumores e intrigas rodaram a vida e a conta bancária da americana Ruth Clark, a herdeira e reclusa de uma grande fortuna. Embora possuísse mansões, propriedades exclusivas e elegantes apartamentos, Ruth vivia em um quarto de hospital. Ela tinha saúde, mas por razões misteriosas, escolhera viver no hospital registrada com um falso nome. A última fotografia dela foi tirada na década de 30. Ela morreu em 2011, mas continua a ser tema de interesse público. Mentes curiosas querem saber como ela gastou o seu vasto tesouro. Jesus faz a todos nós uma pergunta semelhante: como estamos usando o nosso tesouro? Como usaremos os muitos recursos e oportunidades que Ele nos deu? Alguns tesouros perduram e outros desaparecem. Infelizmente, muitos de nós trabalhamos apenas pelos tesouros que no final das contas serão inúteis. Jesus contrastou os tesouros da terra como os do céu. A terra, ele explicou, é o reino onde nada está seguro, onde as traças e ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e roubam. O céu, porém, é o reino onde tudo está seguro, porque tudo está sob o comando de Deus. O céu, é o reino de Deus em perfeição, sem rivais. Falar do céu é falar de Deus e do mundo como Ele queria que fosse, ou seja, a vontade de Deus na terra, como já aconteceu no céu. Como acontece no céu, perdão. Assim, quando ele pergunta se valorizamos o que pertence à terra ou pertence ao céu, Jesus está de fato perguntando se desejamos um mundo que podemos criar ou um mundo que somente Deus pode criar. Valorizamos a Deus ou todo o restante? Temos que escolher. Tudo que valorizamos, servimos. E como Jesus disse claramente, um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo. Daí, qual você tem valorizado os tesouros que Deus tem dado a você? Às vezes nós jogamos muitos tesouros como questões financeiras, e pode ser, também é, mas hoje tem um tesouro que nós às vezes não levamos muito em conta e não valorizamos às vezes, que são os talentos, que são os dons espirituais que Deus tem dado à sua igreja, ao seu povo. E isso é uma responsabilidade muito grande. Se você foi dada ao dom de falar e não prega, se foi dado o dom de cantar e não canta, ou dado de evangelizar e não evangeliza, ou o dom de abençoar e não abençoa, de ser generoso e não é generoso, isso tudo vai cair na conta nossa mais tarde. E nós todos vamos comparecer perante Deus, e a pergunta é: o que vamos entregar para Deus verdadeiramente? O que temos para entregar a Deus verdadeiramente? Então está aí uma pergunta que nós precisamos responder. Nós temos valorizado o tesouro que Deus tem nos dado, e às vezes nós damos muito mais valor às questões terrenas, né, do que às questões espirituais.
por exemplo, algumas coisas semelhantes assim. Eu valorizo muito mais as questões que vão se acabar aqui na Terra do que valorizar as questões que são eternas. E aí que entra o problema, né? Que nós valorizamos muitas coisas inúteis dessa Terra. Esquecemos de valorizar as coisas eternas. Vamos lembrar de uma coisa muito importante. O que vai perdurar, o que vai continuar, não é o que nós trabalhamos aqui na Terra. O que vai continuar e perdurar eternamente serão exatamente as coisas espirituais. Então, valorize o seu tempo com Deus, valorize o seu tempo de pregar, de evangelizar, de ler a palavra, de estudar a palavra. Tão bom isso. E meu conselho é: não jogue fora ou não permita que alguém roubem de você aquilo que Deus concedeu para você beneficiar outras vidas, que chama dons espirituais, ok? E hoje é domingo, né? Vamos aí colocar os nossos dons em dia, né? Vamos aí estar na nossa igreja ofertando a Ele, porque a gente, na verdade, pensa que a gente vai receber alguma oferta na igreja, alguma coisa. Não, ao contrário. Nós vamos para a igreja para ofertar ao Senhor. E ofertando a Ele, Deus irá responder a nossas orações e assim por diante. Vamos ao nosso considere, o nosso examine, primeiramente, né? Leia o Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 18 a 30. O que o homem valorizava? Como isso influenciava as suas ações? O que os tesouros do homem deram a ele? Perguntas que se você quiser, você pode trazer para você essas perguntas para responder. Leia aí Lucas, capítulo 18, verso 18 a 30. Ok? Para terminar, considerem. Olhando honestamente para suas heranças, esperanças e aspirações, e como usa os seus recursos, o que você valoriza? Como seria se você valorizasse mais a Deus? Valorizasse mais as coisas de Deus. Por isso que Paulo, lá em Colossenses, ele fala: pensai nas coisas que são de cima, buscai as coisas que são de cima. E é isso que Deus ele espera de todos nós. Valorizamos as coisas certas, não as coisas erradas. Estamos aqui na Terra, vamos trabalhar sim, vamos ter a nossa casinha sim, vamos ter o nosso carro sim, vamos passear sim, mas sempre valorizando o reino de Deus. O passeio do crente, nós precisamos entender que o nosso passeio do crente ele é uma ação missionária, uma viagem missionária. Você vai a passeio e no seu passeio Deus te usa em determinados lugares. Deus te abençoe. Até amanhã. Vai dar uma continuidade aqui no nosso trabalho de 365 dias andando com Deus.